Em Mateus 14, a partir do versículo 22, a Bíblia diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Nessa passagem, nós acompanhamos Jesus despedindo-se de uma multidão e pedindo que os seus discípulos pegassem um barco e atravessassem o mar até o outro lado, enquanto ele ia passar um momento a sós com o seu Pai, orando. Enquanto Jesus estava em oração no alto de um monte, os seus discípulos atravessavam o mar. Mas eles foram pegos por uma tempestade e o mar açoitava o barquinho de lá para cá, de lá para cá. À medida em que as ondas cresciam, ficavam cada vez maiores e mais assustadoras, os discípulos começaram a avistar algo. Será que aquilo era um fantasma? Que imagem era aquela? O que caminhava sobre as ondas? Então eles foram pegos de surpresa quando ouviram uma voz conhecida, que disse: "Não tenham medo, sou eu." Aquela imagem caminhando sobre as águas era Jesus. Por mais milagres que os discípulos estivessem acostumados a ver Jesus fazer, ele ainda era capaz de surpreendê-los. Todavia, Pedro não acreditou de imediato que aquele era Jesus e resolveu fazer um teste. Pediu que, se aquele homem era mesmo Jesus, que ordenasse que Pedro andasse sobre as águas. Então Jesus disse: "Venha." Pedro então deixou o barco e começou a caminhar sobre as águas. Imagino que as ondas não tenham diminuído naquele momento. O mar estava muito agitado. Enquanto andava, Pedro teve medo. Imagino que tenha começado a olhar para os lados, assustando-se com as ondas cada vez maiores. Se no barco as ondas já causavam medo, imagine estar em pé em meio a elas. Talvez tenha se assustado com a própria magnitude do que estava fazendo. Afinal, andar sobre as águas? Ao tirar os olhos de Jesus e olhar para os lados, Pedro deixou que o medo crescesse em seu coração. Pedro começou a afundar, começou a duvidar. Duvidou do poder de Jesus de fazê-lo andar sobre as águas, duvidou da sua própria fé, duvidou de que poderia viver milagres. Jesus então apontou a pequenez da fé de Pedro, chamando-o de homem de pequena fé. Quantas vezes nós, em meio às nossas próprias tempestades, tiramos os olhos de Jesus e passamos a olhar à nossa volta, a nossa realidade? As ondas altas nos assustam, o vento forte parece que vai nos derrubar, a água salgada bate em nossos olhos, fazendo-nos arder e entra pelo nosso nariz. Ao fitar a realidade, os nossos olhos perdem a imagem do impossível, tornando-se real em Jesus. E visualiza apenas o impossível como um fato, como uma verdade em nossa vida. Então nós tememos, passamos a acreditar que não somos capazes mais de dar mais um passo. Começamos a pensar que não somos mais capazes, que não vamos mais suportar. Perdemos Jesus de vista e quanto mais longe ele fica do nosso campo de visão, mais fraca fica a nossa fé. Meu conselho para você nessa semana que inicia é: olhe para Jesus. Não perca ele de vista. Sinta o poder que emana dele e que te traz força para vencer os dias difíceis. Confie em Jesus, pois ele não apenas anda sobre as águas, mas acalma a tempestade. Eu espero que este devocional abençoe a sua vida e te dê força para vencer os dias difíceis. Todo domingo nós teremos um devocional em vídeo aqui no canal, mas lembre-se que todos os dias nós temos devocionais escritos lá no nosso blog, assim como na nossa página no Instagram. Os links para você acessar estão aqui embaixo na caixa de informações desse vídeo. Fique na paz, um beijo e até mais!